Olá pessoal, tudo bem? Dr. Gustavo Mendonça, da Clínica do Treino, vim aqui para falar para vocês sobre testosterona e jiu-jitsu. Será que vale a pena? Será que a gente tem que sempre repor? Será que não? Como é que funciona isso? Vou explicar para vocês. Bom, gente, é o seguinte, muitos atletas me procuram aqui querendo um certo milagre, né? Querendo ganhar força e ganhar capacidade respiratória. E acham que a testosterona ou os derivados dela vão resolver isso daí. E na verdade isso aí é um certo equívoco, porque a testosterona ela tem também as limitações. Ela está indicada quando você tem uma baixa dela, ou quando você tem ainda aquele limite, dentro daqueles limites fisiológicos que você ainda pode colocar. Fora isso, realmente, dificilmente você vai ter alguma indicação, a não ser casos muito específicos e que tem que ser avaliados individualmente. Mas o que precisa ser entendido é que existe uma grande diferença entre o ganho de força e o ganho da capacidade respiratória, capacidade de troca de oxigênio, ganho de VO2 máximo, que é a nossa capacidade mesmo em trocar oxigênio, né, em usar esse oxigênio, que isso depende de uma série de coisas, depende da nossa capacidade pulmonar, cardíaca, celular, questão mitocondrial, um monte de coisas específicas que não são tão simples assim. E a questão da força muscular, ela se resume basicamente à capacidade do nosso músculo de contrair, né? A quantidade de recrutamento das fibras, a potência que elas têm. Então isso tudo realmente a gente consegue melhorar bastante essa questão da contração muscular com a testosterona. A capacidade respiratória já nem tanto. Então é isso que eu vou explicar para vocês, o porquê que muitas vezes a testosterona ela não está indicada, às vezes ela está até contraindicada para alguns atletas de luta. Bom, é preciso entender o seguinte, que quanto maior massa magra eu tiver, maior massa muscular eu tiver, maior também vai ser o meu gasto energético total. De forma que toda vez que eu tenho um aumento dessa demanda de gasto calórico, eu tenho que ter também uma oferta maior. Eu tenho que ter uma capacidade ou de gerar energia maior ou então de consumo maior. De forma que, se eu manter essa mesma capacidade metabólica e eu aumentar a minha massa muscular, com certeza eu vou queimar o meu combustível muito mais rápido, porque o nosso músculo é o principal motor de queima de combustível que existe. Então, quanto maior o número de fibras musculares, mais esse músculo exige energia e nos demanda mais aporte calórico. De forma que, se o atleta, ele não consegue proporcionar um aporte calórico nutricional adequado para aquela quantidade de músculo que ele tem, fatalmente essa conta vai chegar e ele vai cansar muito mais rápido, porque os músculos que precisam ser nutridos não vão ter nutrientes suficientes. Como se o tanque de combustível tivesse que aumentar também, não só o músculo, né? Então, isso tudo é muito importante que o paciente entenda antes dele resolver fazer uma reposição de testosterona ou até ele acabar entrando em doses suprafisiológicas de testosterona usando qualquer tipo de substância, né? Porém, se você tem uma capacidade respiratória bacana, né, o que o atleta já fala, que ele tem o gás legal, que ele tem um pique bacana, que ele é um cara rápido, que ele aguenta fazer vários rolas durante o treino, consegue fazer 2, 3, 4, 5, 6 sem parar, 1 minuto. Esse tipo de paciente, eu já tenho um ganho muito bacana ali com ele. Então, se ele tem um déficit de força, ele não consegue manter o adversário numa posição de domínio ou de fazer alguma manobra que ele queira, algum golpe que ele queira, justamente porque faltou força, faltou potência, aí tudo bem. Aí esse cara é claro, ele vai ter que ser investigado para ver se ele realmente tem toda a indicação, mas ele é um forte candidato a fazer uma reposição para que a gente invista na massa muscular dele. Deixando muito claro que é muito provável que ele tenha alguma perda na questão da capacidade respiratória, do gás dele, se ele não for bem orientado. E para que ele não perca o gás dele,
a gente faz o quê? A gente periodiza o treino dele e a gente orienta como que ele deve fazer para conseguir alcançar aquela meta. Então, a gente estipula os tempos que isso vai acontecer e o tipo de treino que ele vai fazer. E muitas vezes, inclusive, são um dos casos que a gente acaba indicando para que ele vá para musculação mesmo, para que ele ganhe força. E aí, se tiver que fazer alguma reposição, obviamente que a gente faz. Além da suplementação, que em atletas de alta performance é praticamente sempre necessário. Então, assim, o que tem que desmistificar um pouquinho aí é que o Incrível Hulk ele é realmente uma história em quadrinhos, uma ficção. Não tem como um cara tão grande quanto o Hulk ele ter toda a velocidade, toda a explosão, toda a capacidade respiratória que ele tem com aquele tamanho, com aquela massa muscular tão grande assim. É completamente desproporcional, né? A gente consegue chegar em coisas muito bacanas, muito evoluídas, mas a custa de muito treino, de muita preparação e sempre balanceando o treino aeróbico com o treino de força, com o treino concorrente, de acordo com os objetivos do atleta. Então, assim, gente, testosterona, ela é maravilhosa, ela é muito boa, ela ajuda muito na recuperação da massa muscular, né, após lesões, ela ajuda muito no ganho de força, no ganho de massa em si, volumétrica e de qualidade também, mas a questão de cardiorrespiratório já é um capítulo à parte que a gente tem que estudar com outros olhos. Então, a gente tem que sempre ter em mente qual é o objetivo do atleta. Se ele quer VO2 máximo, se ele quer capacidade respiratória, ok, o treino vai ter que ser voltado para a questão cardiovascular. Se ele quer força, aí o treino vai ter que ser voltado para a força. E se ele precisa de alguma suplementação, de alguma coisa adicional para que ele alcance esse objetivo, isso vai ter que ser avaliado tanto para a parte de VO2 máximo, tanto para a parte cardiorrespiratória, quanto para a parte muscular.